Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas ao nosso podcast Conta Comigo. Aqui tratamos assuntos da área contábil e damos uma pincelada no mundo dos negócios. Hoje nós vamos explorar as mudanças significativas nas obrigações fiscais que impactam empresas e profissionais contábeis. Eu sou Priscila Brandão, estou aqui com Danilo Vidal, nosso gerente de operações, e o Jefferson Leandro, nosso coordenador contábil, que eu já ia falar o Jeff, mas é o Jefferson Leandro, nosso coordenador contábil. Muito obrigada, meninos. O Dan já veio aqui, né? Já tá super familiarizado. O Jeff é a primeira vez. É uma honra receber vocês. Eu sou o Danilo, gerente de operações da Juscom, e hoje nosso tema é REINF, né? Então, o Jefferson pode se apresentar e depois a gente continua explorando um pouco desse tema. Eu sou o Jefferson, eu coordeno o departamento contábil. Pode me chamar de Jeff também. É que a gente tem que ser assim, só um pouquinho formal. Só. Sim. E hoje vamos falar um pouquinho mais sobre a REINF, abordar alguns pontos aqui que são importantes, que mudam muito, né, como você mesmo disse. Tanto da parte das empresas, né, dos empresários, no seu dia a dia, como também para os profissionais contábeis. Vou só explicar um pouquinho o que é a REINF, né? Boa. A REINF, ela é mais um módulo do grupo lá do SPED, da escrituração digital, né? Então, ela trata de obrigações fiscais, previdenciárias e trabalhistas. Então, ela é a unificação, mais uma etapa ali do processo, tá? Para a gente conseguir ampliar esse ambiente aí dos SPEDs que nós temos na área contábil. Então, a finalidade dela é a gente informar pagamentos efetuados a pessoa física e pessoa jurídica a título de imposto de renda retido na fonte e contribuições previdenciárias, tá? Então, a REINF é um módulo que a gente vai informar essas relações comerciais entre empresas com empresas, empresas e pessoas físicas, tá? Vou começar com o impacto na folha de pagamento. A primeira grande mudança que eu quero abordar são as alterações na folha de pagamento. Como que as empresas serão afetadas com as novidades que estão por vir ou que já começaram a funcionar? Então, tá. Então, continuando o seu tema pertinente ao impacto que vai ter na área trabalhista, né? O impacto que vai ter na área trabalhista, ele já vem acontecendo num período, né? Então, nós já temos o E-Social, que é um dos blocos que ele trata das operações ali trabalhistas, né? Então, nós temos ali informações pertinentes à folha de pagamento, a prêmios, a remuneração direta à pessoa física, a autônomos. Então, nós temos todo o ambiente amplo ali pertinente à pessoa física, né? 13º, todas as informações no E-Social. A REINF, ela contempla essas informações, mas elas são direcionadas no E-Social. Então, boa parte das informações na área trabalhista já são comportadas pelo E-Social, tá? Então, as informações pertinentes à parte trabalhista, a gente fala mais de tudo que for pagamento e não identificado a uma pessoa física, aí se nós tratamos de uma REINF, tá? Então, se nós tivermos um pagamento à pessoa física sem um documento fiscal, sem ser um autônomo ou um empregado, aí nós tratamos essas informações na REINF. Então, o que nós temos? Informações de processo trabalhista, tá? Tem alguns campos que são também obrigados, que aí entra com os aspectos da folha, mas boa parte já estão no E-Social. Entendi. Então vai ficar... É meio automatizado já, então. Sim. Menos mal, né? É. Eu falei assim, ai meu Deus, o que tá por vir agora? Bom, o segundo tema que eu coloquei aqui era pra gente falar sobre essa inclusão no processo trabalhista, inclusão de processos trabalhistas no E-Social. Você já deu uma boa explanada nisso. Eu quero falar sobre a substituição da GFIP pela DCTF Web. E como que é a transição, o que impacta nas contribuições previdenciárias essa substituição? Tá ok, perfeito. A DCTF é uma outra obrigação, novamente, do grupo também do E-Social. Vai explicando, porque é muita sigla, né? É difícil. Muita coisa. Vem mudando até então. Então nós temos o E-Social, nós temos a REINF, que elas vão ser resultantes. O E-Social é aquele portal maravilhoso, né? Que a gente cadastra certificado digital, que funciona tudo 100%. Isso mesmo. Tá. É um portal maravilhoso. Maravilhoso. Para você interagir com todas as funcionalidades, delícia. bem integrado. Você fica feliz de mexer no portal. Então, é mais uma etapa. Então, nós temos a DCTF Web, que é a guia. Então, uma declaração. Então, todas essas informações contidas na REINF, na DCTF Web e por meio de Perticomp, elas são
tratadas dentro de uma DCTF Web, que essa DCTF Web ela é transmitida para que haja unificação do recolhimento. Tá? Então, as empresas acabam, na hora de realizar o pagamento, sempre optavam, vou pagar a GPS do funcionário, vou pagar o IR, não vou pagar. Então, a DCTF Web ela compreende todas as informações inerentes à folha e essas contribuições e essas retenções da pessoa física e pessoa jurídica. Então não vem separado mais em guias, vem uma coisa só, é isso? Isso. É uma única guia, né? Então há um projeto amplo. Porque muita gente acaba esquecendo, eu acho, né? Ou acha que é a mesma coisa, sei lá. E é um projeto amplo para vir várias contribuições, vários impostos dentro dessa DCTF Web, para o empresário ter um único ambiente ali, uma única guia para pagamento, né? Então, ali vai ter as informações contidas para o recolhimento. Entendi. Então, é mais uma informação ali pertinente, os dados da folha que vão instalar. Então, nós temos, facilita, né? Vendo migração do FGTS, teve a migração do IR sobre a folha de pagamento. Então, todas essas informações estão indo para lá. Até isso vai tudo... Sim. Uma mudança que ocorreu até nesse ano. Antigamente, nós tínhamos a guia da GPS, que ela foi substituída pela DCTF Web, foi a primeira mudança ali. E após esse processo, tivemos a questão da inclusão do IR sobre a folha. Ele ocorreu, acredito que foi em torno de maio, mais ou menos, a competência maio ou abril desse ano, em que na mesma guia que temos a parte previdenciária, então o INSS, todas essas contribuições, foi incluído também o IR sobre a folha. Então, todo o IR dos funcionários que tinham o mesmo vencimento, também o vencimento era no dia 20, e os dois eram em guias separadas, passaram a constar na mesma guia. Então, essa foi uma mudança sutil que já ocorreu nesse ano, e tende-se, conforme a cada mudança envolvendo a REINF e a própria DCTF Web, que seja tudo unificado. Então, hoje, quando os contribuintes recebem a guia para pagamento da DCTF Web, tem a descrição de todos os códigos da Previdência Social. E você sabe os valores de cada coisa também, isso, mas o valor total dessa guia é o total de todos esses itens que vem descrito. Ai, gente, é bom isso, né? Eu achei bem bom. Mas para vocês não muda a forma de lançar, de fazer o trabalho, assim? Claro que a gente tem que fazer uma preparação no plano de conta na área contábil, né? Então, tudo destinando, olha, eu tenho essa provisão aqui dessa guia. Agora a gente não tem mais a guia de R. Tem uma provisão lá na guia de DCTF Web. Então a gente vai controlando, né, essas informações. Muda todo o processo, mas o contexto mesmo é o que a gente tem que fazer para que uma REINF seja entregue e para que um e-social seja entregue. Então, por trás disso tudo, nós temos muitas informações, né? Então, são informações que são cruzadas com a base do governo. Então, um e-social, para ele ser alimentado, não existe mais aquela questão lá, o funcionário começou a trabalhar aqui e registra com a data de ontem. Não tem mais. Jura que acontecia isso? Então, tem que ser um processo mais antecipado. Então, o colaborador vai começar, por isso que o empresário contábil, na hora que ele vai se dirigir ao cliente, ele fala, olha, eu preciso de, pelo menos, me mande com 2 dias ali o processo de admissão, porque aí tem todas as informações. Então, não um cadastro só para o sistema, para que eu vou enviar depois, no mês seguinte, as informações. Não, já vou mandar de imediato. Então, contratei um funcionário, já tenho que subir um evento informando que aquele funcionário foi admitido. E aí todas as informações quanto a PIS, todas as informações cadastrais, elas têm que ser preenchidas. E a gente vê que ainda há profissionais que ainda estão com o cadastro desatualizado na Caixa Econômica, em alguns locais, falta de algum documento. Uma coisa que eu achei muito legal é a carteira de trabalho digital, porque eu lembro que na época de registro era uma loucura isso, aí é motoboy que tem que ir, que tem que devolver, espera para preencher a carteira, às vezes o departamento tava tipo em fechamento de folha, não conseguia preencher a carteira. Aí agora digital com e-social já sobe automático, né? Já sobe, é importante quando até pro profissional, né? Então, você já uma sabe segurança a mais que foi feito, né? Que foi feito, isso. Ali você já tem informação na hora, né? Na hora que subiu o evento, já aparece. De eu trabalhar numa empresa, eu fui mandada embora e aí não tinha o meu registro no dia que eu entrei. Aí eles fizeram o meu registro, que aí punha qualquer data lá, né? E depois fizeram minha demissão. Falei, gente... Agora, fazer esse processo de revisar uma folha, reprocessar uma folha e informar com atraso, a empresa é sujeita a multa, né? Então tem que tomar cuidado com essas informações. Há períodos anteriores e ainda também pode até prejudicar
para a parte previdenciária do colaborador. Então, se você informa um registro de que ele era seu empregado há 2 anos atrás e faz o recolhimento das contribuições, isso não dá o direito para o empregado, de na hora que for ter acesso ao benefício previdenciário, de que, olha, ele tinha que as contribuições pagas em dia, as declarações. Então, uma coisa é deixar a pendência, o empresário deixar de recolher, outra coisa é ele registrar e recolher as contribuições em atraso. Então, fica mais travado nesse processo, que é o adequado. O empregado, ele tem as informações atualizadas, então teve um evento, então toma cuidado, estou lá fazendo um processo de desligamento do colaborador, vou lá e subo desligamento, vai aparecer para ele na carteira digital. Verdade! Então, porque a gente vê que vou fazer uma simulação, vou enviar aqui, e aí todas as informações estão ali, né? Então, é bem atualizado o ambiente, é ótimo. Bem dinâmico. Ai, que legal. E o importante é que também quando houver para o funcionário que tiver o processo lá para comprovar o período de aposentadoria, é um sistema mais eletrônico, então as informações estão mais fáceis de serem acessadas. Então, não tem aquele negócio de ter a carteira, que eu tenho 3 carteiras de trabalho acumulada, guardada, porque quando eu for aposentar... de documento que vinha. Quando eu for aposentar, e era muito comum quando o funcionário ia emitir a segunda carteira, se ele não lembra... O pessoal perguntava, você tem uma outra carteira? Não. Tem. Perdia. E aí não tinha o número do PIS, aí acabava que ele não informava e aí perdia o histórico. Então, o meu avô, o padrasto da minha mãe, ele não aposentou porque um dia minha avó quis fazer uma faxina, jogou toda a documentação que ele tinha fora, isso há sei lá eu quantos anos atrás, né? E ele não aposentou, não conseguiu comprovar. Ele era super chateado com isso. Imagina. Né? A vida toda trabalhou A gente não tinha como armazenar. Imagina, meu avô, como que ia armazenar isso? Eu, quando comecei a trabalhar, era aquelas guias verdinhas que a gente guardava, né? É a substituição da GFIP, né? Que é o tema que você trouxe, né? Então, já era para estar substituída essa GFIP. Já temos as informações lá do FGTS que estão entrando, né? Agora, porque aí vai dar subsídio para que seja substituído mesmo, de fato, a GFIP. Então, isso vai trazer um pouco mais de celeridade. Então, vamos pensar assim, eu tenho um processo hoje de retificação de uma GFIP. Demorava-se 5 dias para cair uma GFIP, para aparecer uma pendência. Hoje não, é um processo mais dinâmico, essa estruturação digital. Rapidinho aparece. Hoje essa DCTF Web, você consegue emitir ela e pagar até com código Pix. E aí tem um dinamismo maior para você ir lá e comprovar o pagamento. E aí imagina para um empresário que está recolhendo a guia. Antes ele tinha que preencher de forma manual. A informação... No banco, né? No banco. Agora a tendência de erro é menor, porque você tem um código de barras, você... E às vezes por várias guias no único dava local. Problema, né? Então, várias guias unificadas, você vai pagar uma única guia com todas as informações, com código de barra, com código Pix, então facilita ali as informações. Ai, que legal. E para vocês, acaba que facilita, né? Mas eu acho que a atenção é muito maior agora para ver se foi tudo recolhido certinho, estavam todas essas obrigações dentro da guia, né? Aí tem que fazer, tipo, 2 verificações. A questão da validação, da verificação acaba sendo... É necessária que se aumente por justamente ter essa facilidade para o empresário, né? Para a área financeira, porque já tivemos vários casos de clientes que, infelizmente, na hora do pagamento, por diferença de, às vezes, trocar um número na hora da digitação, ou acrescentar um zero, ou diminuir, então acabava dando muita diferença, né, na questão desses recolhimentos. Mas, assim, nessa substituição da GFIP, outro ponto também importante é que esses processos, que antes, todos os processos trabalhistas, eles eram informados ali na GFIP. E agora eles vão passar a integrar dentro da DCTF Web. Então, a mudança para a DCTF Web, ela ocorre na competência agora a partir de outubro, né? Então, a gente começa a informar todos esses processos que estão com trânsito em julgado, todos os acordos judiciais que foram homologados, para também serem informados ali, ao invés de ser na GFIP, que é até a competência de setembro, passam a ser informados dentro da DCTF Web. Aí imagina, você falar para o advogado que ele tem que mandar com antecedência as informações para a gente colocar numa obrigação. Né? Porque daqui a pouco, quando a gente fala da RIMP, a gente está falando aqui, tem operações com a operadora de câmbio que faz a emissão de câmbio lá para o exterior.
Eu tenho Sim. eventos dela, eu tenho eventos do advogado, eu tenho eventos da imobiliária, eu tenho eventos da área trabalhista, da área fiscal, da área contábil. Então, é uma chuva de informações que, se o empresário não tomar cuidado, se perde o processo. Então, o quê? O tempo para melhorar a cultura de organização das informações, isso que é o que vai pegar. É o primordial. Isso que vai pegar. E eu vejo muito assim, eu não sei se na Juscom só, né? Eu acredito que não. Mas quando contratam uma assessoria contábil, eles acham que a gente vai resolver a vida. Tipo, eles fazem tudo, eles são a contabilidade, é só mandar lá para eles e tá tudo certo. Mas um pouquinho de organização ajuda muito no processo, né, de elaboração de todo o nosso processo de trabalho e tudo mais. E então, clientes, se organizem, por favor, para ajudar a gente a passar por essa também, né? Como todas as outras que a gente já teve, que foram difíceis no começo e melhoraram muito nosso trabalho depois. Sim, é um trabalho em conjunto. Nos primeiros meses é difícil até a adaptação de todo mundo, né? Para todos é complicada, mas é uma via de mão dupla. Da mesma forma, né, que eles precisam de uma organização, também nos escritórios é necessário ter uma organização para suprir essa demanda, porque são informações que pegam todas as áreas de um escritório, não é só de um único departamento. Sim, não que unifica tudo, né? Isso. Vai tudo para um canto só. E o prazo de entrega é insano. Então, se tem informação do cliente de um lado e do outro chegando, e aí tem o encerramento da folha, então assim, tem várias áreas para que, igual hoje, dia 10, praticamente a boa parte do pessoal que fez as informações já tem que transcrever os eventos para a área final, enviar esses dados, porque no dia 15 vence a declaração, né? Só que aí, claro que agora no teve... meio do mês? Isso. Para todo mundo, você não pode escolher, tipo, quero pagar dia 5. Não. Não, você pode escolher pagar dia 5, se você quiser enviar com antecedência e pagar. Entendi. Mas aí há esses detalhes aí para melhorar. Por quê? Porque aí depois no dia 15 é a DCTF Web, a RINF, e no dia 20 é a DCTF Web, que é a que vence. Então, o profissional, o empresário tem que mandar as informações com antecedência, que está listado ali no contrato, só que imagina o cliente se organizar para que no dia 5 venha todas as informações para mandar de todas as empresas as informações. Então, precisa aumentar o nível de controle das informações. Ou mandar, sei lá, por semana, né? Para não ficar tudo para um dia só, sei lá, né? Sim. A gente podia pensar em algumas dicas de como fazer. O outro tema é prazos e eventos importantes. Com as novas mudanças, quais são os prazos cruciais e eventos mais importantes que as empresas e os empregadores devem ter em mente? Acho que a gente falou um pouco, mas se vocês quiserem reforçar algum ponto... Como a gente está falando dos aspectos da folha, então o desafio é isso, né? É se organizar para fazer um processo de admissão com mais antecedência, que o candidato tenha todas as informações cadastrais ali para não impactar no processo de admissão. Tem eventos também ali inerente às informações ali do e-social também que são pertinentes, às clínicas que vão fazer o processo de... que vão avaliar, né, a parte ali de PCMSO, que vão avaliar toda a parte ali do profissional, a parte da saúde, né, se ele está apto ou não. Então, hoje você tem um processo para contratar um período maior, né, com mais informações, para que depois ele comece a operar. O colaborador opera. Então, a organização quanto a isso, a organização quanto a solicitar um período de um cálculo de férias, para solicitar uma rescisão. Então, essas informações hoje, como elas são informações mais detalhadas, então a gente tem que ter um cuidado nessas informações. Até mesmo na questão dos atestados médicos também. É uma informação que precisa hoje ser encaminhada dentro do período de 48 horas, né, para demissão do atestado. Então, se o funcionário precisa se não mandar, não vai funcionar. Ele tem até 48 horas para comunicar no E-Social. Então, muitas vezes a empresa, o funcionário se atestou, né, ficou um dia afastado, e o cliente acaba passando para o escritório de contabilidade, isso só no fechamento da folha. Então, já passou o prazo, muitas vezes vai ter passado o prazo. Então, são detalhes que acabam impactando muito, que a informação ela precisa ir num tempo menor, e tudo como essa questão da conexão, então, de estar todos os sistemas amarrados, então é necessário que seja informado o quanto antes, né? Então, todo esse preparo para atender esses prazos que a Receita vem colocando.
desafios e oportunidades. Olhando num panorama geral, assim, de tudo isso que está mudando, principalmente na área fiscal, contábil, acho que nas três, né? Contábil, Sim. fiscal e pessoal. O que vocês enxergam como desafio, oportunidade para até mudar o nosso processo ou melhorar o processo de trabalho e essa parceria entre cliente, Juscom? O que vocês enxergam disso tudo, assim? Acho que a gente já falou isso também um pouco, né? Sim. Mas eu acho que é organização, basicamente, e a gente alinhar um prazo bom para ambas as partes, que a gente consiga entregar a tempo de ser com antecedência do vencimento e o cliente se organizar para mandar para a gente, nem que seja periodicamente, para não ficar aquele mundo de documentos de uma vez só. Isso. E sem Acredito contar que também isso. o nível de informalidade, né? Então, a oportunidade é importante nesses aspectos, né? Porque você tem um nível de detalhes, de informações. Então, você sabe que você não pode contratar um colaborador sem um registro, porque depois não tem como ir lá, ficar modificando, porque tem informações pertinentes multa. Então, você tem que ter as informações regulares, né? Então, é um processo que é bem burocrático, tem muitas informações, mas o nível de o timing também do órgão de subir uma retificação, uma informação, um evento incorreto, ele acaba sendo mais rápido, então você consegue ganhar um pouco mais de celeridade também no processo. E o bom é que já Sim. começa tudo certinho, né? Tipo, não dá pra postergar mais tanto. Tipo, depois eu faço. Não dá mais, né? Não dá mais. Não. Ó, eu coloquei um tema aqui, mas eu quero que vocês expliquem todas as siglas pra mim, tá bom? Tudo bem. Eu coloquei papel da EFD, REINF no SPED. Então, a gente vai mudar um pouquinho o foco do que a gente estava falando. Continua REINF, mas, né, vamos para outro lado. E qual que é o papel dessa escrituração no contexto mais amplo do SPED? Então, explica o que é esse monte de coisa que eu falei e aí depois a gente fala... Sim. Vou desmembrar um pouquinho essa sigla. Boa. Então, vamos pegar assim primeiro. EFD. A EFD quer dizer Escrituração Fiscal Digital. E o que seria a REINF em si? Ela significa retenções e outras informações fiscais. Então, o que temos aqui é uma escrituração fiscal digital de retenções e outras informações fiscais. Nisso, ela faz parte dentro do módulo do SPED, né, que é o nosso Sistema Público de Escrituração Digital. Então, ele vai ser utilizado tanto pelas pessoas físicas ou pessoas jurídicas, pelo fato de ter informações pertinentes à pessoa física também, com isso, dando um complemento ao e-social. Então, dentro da REINF, nós vamos tratar de informações envolvendo retenções, a parte do imposto, tanto do IR como da contribuição social, e também dando um complemento ao e-social que já está amplo, né, como comentamos anteriormente. É caso queira complementar. Que é um cruzamento, né, de informações também, né? Então, do mesmo jeito que nós temos que enviar uma declaração FD-RINF, também tem outras partes envolvidas que também tem que entregar a escrituração digital, né? Então, ele é bem amplo. Então, é um sistema único, público, né, para coletar todas as informações. Então, banco, a imobiliária, a contabilidade, o empresário, todos tem que ter algum tipo de organização e as informações elas têm que ser coerentes, porque a gente já vê já atuações da Receita assim de uma informação aqui no sistema público não está batendo com essa outra informação no sistema público informado pelo banco. Então, você acaba tendo um sistema eletrônico, digital, né, público, para minimizar os impactos ali de informações incorretas, né? Nossa, na minha cabeça eu imagino uma teia de aranha, assim, ó, com todos esses pontinhos ligados e aí no meio, assim, o que a gente tem que pagar. Sabe, parece que vai ligando uma coisa na outra. É uma segurança, né, para o governo e uma segurança para nós também como profissionais, que a gente está entregando tudo certinho e está tudo correto e dentro da lei. Substituição de obrigações acessórias. A EFD-REINF, em conjunto com o E-Social, substitui informações como GFIP, DIRF, RAIS e CAGED. Isso simplifica o processo para as empresas ou bagunça mais? Simplifica, né? E não simplifica, né? Você tem uma informação ali
em ambientes mais únicos, né, com mais informações, só que o nível de detalhe da informação ele é mais complexo, né? Então, a gente está diminuindo uma declaração que é a DIRF, que é aquela declaração que causa transtorno em todo início de ano, por todas essas partes envolvidas, que eu falei, médico, imobiliário, tudo para compor as informações para a declaração de imposto de renda de pessoa física. Porém, você vai ter, então, esse dinamismo mensal, com maior nível de detalhes. Então, quando a gente fala da REINF, nós estamos falando da quantidade de dados lá de eventos que podem ser transmitidos no grupo, né? Nós estamos falando de mais de 1000 variáveis lá de códigos que devem ser informados. Então, Gente, muita coisa. ele atrapalha... não tem um robozinho para fazer essa análise, não? Então, põe esse menininho ali para ver. Isso, então você tem uma retenção para nossa. uma pessoa jurídica, uma contabilidade. Tem um código específico para aquela determinada retenção que tem que ser informado mensalmente. Antes você tinha que pegar lá o cadastro, colocar as informações pertinentes àquela empresa que você estava tomando serviço, colocava o valor da retenção. Não tinha código antes, vocês que escreviam lá o Tinha que... código, só que era um código que você colocava, 2 no máximo, que você colocava pertinente a um documento, uma nota. E aí você colocava todas as informações do mês. Agora você tem que fazer isso, só que a quantidade de variáveis do código. Antes tinha um código, vamos pensar, uma retenção de R na fonte, 1708. Hoje você tem 1708 com a informação... Barra X... Barra. Então, com vários descritivos, várias informações. Então, Que legal! aí imagina para você... Maravilhoso! Aí imagina para quem tá do outro lado, também preenchendo a mesma informação. O código tem que ser coerente. Entendeu? Então... Se não dá conflito na hora de montar relatório... vai dar conflito na hora que for haver o cruzamento, né? Quando houver o cruzamento, vai ter essas diferenças dessas informações. Então, você tem que conversar com o seu cliente. Olha, pergunta lá pro seu prestador qual o código lá que é do serviço dele, da clareza dele. Porque ainda a gente vê no mercado, né? Empresas que utilizam, às vezes, está prestando um serviço, só que emite com código errado. Então, auditar aquele documento, informar para outra parte o código de serviço, então você tem que estar lá no seu cliente para saber que serviço de fato aquela pessoa realizou, para falar, olha, essa informação está com código errado. Pede para ele alterar o documento. Essa informação eu vou colocar com código A, B, C. Então, o nível de deixar detalhe bem alinhadinho, né? Isso, o nível de detalhe das informações. Sim, acaba sendo maior, né? Todo esse nível de detalhe. E também, trazendo essa analogia à DIRF, que vai ser uma das grandes substituições, é que tínhamos todo esse detalhamento anual. Então, tínhamos que fazer isso de uma única forma, anual, ali com vencimento no último dia útil de fevereiro. Agora, o que vamos ter, né, com a REINF é a questão dessas mesmas informações, só que todo mês. Então, ao invés, porque na DIRF ela acabava sendo um bloco que informava o valor de cada mês, só que ocorreu no ano inteiro. E agora com a REINF vai ser cada mês a sua informação. Então, esse que acaba sendo o detalhe maior, porque facilita, o que ela simplifica pelo fato de diminuir o tanto de declarações que vão informar que tinham essas informações separadas. Então, a GFIP, a DIRF, o RAIS e o CAGED, todos vão ficar com essas mesmas informações dentro da REINF. O que traz dificuldade é justamente esse detalhamento, porque é necessário alinhar direitinho, alinhar né, um alinhamento melhor, sempre... mais informações, então a complexidade ela aumenta. E além disso, o tempo também, porque passa a ser mensal e com essa data de entrega até o dia 15. Então, é isso que acaba dificultando muito nesse período de adaptação. Ele vai impactar bastante nas empresas. E aí, neste caso, quando a gente fala dessa substituição, né, a gente está falando de obrigações como a DIRF, a RAIS e o CAGED de informações, declarações anuais e a GFIP mensal, né? Então, imagina a gente ter que falar de todas essas declarações. Mas esse nível de detalhes que vai atrapalhar, só que tem outros campos de informações que nós fazíamos o fechamento da contabilidade para informar o evento de distribuição no final do exercício na declaração. Agora vai ser um evento mensal. Um pouco mais para frente a gente vai falar das mudanças nos eventos, né? E aí a gente trata desses aspectos aí, quais são os principais impactos ali de informações, né? Entendi. Nossa, tô com dó de vocês. Na mudança dos eventos da série R4000. Entrando nos detalhes dessas mudanças, quais foram elas, né? E por que elas são tão importantes para a gente mencionar aqui? Sim, a REINF, né? Ela então já tem
a um período. E na RINF nós tínhamos informações da série 2000 e 3000 até o momento, e a série 1000 que é o de abertura, né, das informações. O que acontece? Essa série 4000, ela justamente trata de toda a questão da parte de informações para pessoa envolvendo pessoa física e pessoa jurídica. Então aqui vamos falar especificamente sobre retenções. Então toda a parte de IR e contribuição, que até então não tinha na RINF. Iam mais informações sobre eventos esportivos, que é a série 3000, e a série 2000, que tinham os eventos que integravam junto com a DCTF Web, que é na parte envolvendo a lei previdenciária, INSS, a questão Só uma parte dúvida. sobre folha também. O que é isso, essa série 4000? Sim. R4000. É tipo um código igual que a gente falou desse monte de coisa da GFIP, RAIS, CAGED, e aí tem uma nomenclatura ali, um númerozinho, é isso? É, começa em 4000 alguma coisa. É tipo uma seleção, tipo, esse aqui é R chururu. É isso? Isso, é como se fosse um bloco. Separar é um bloco. Entendi. Então, nesse bloco, muitas vezes pode ser que escutem falar sobre a família 4000 ou a série 4000. As palavras sinônimas para tratar dessa mesma questão. Pra já pôr na caixinha ali. Isso, deixar uma caixinha justamente para isso. Entendi. Tanto que nesse bloco, até mesmo para ficar de uma forma mais clara, dentro da Receita, no próprio ECAC, ele tem os símbolos que hoje a Receita utiliza também para a pessoa física do IRPF, quando nós fazemos na forma digital, pelo site ou aplicativo. Então, ela deixou muito mais clara, por exemplo, aqui tem um boneco que é representando pessoa física. Não briga com o microfone, Jeff. Então, tem um boneco que é representando a pessoa física, uma indústria, né, uma fábrica representando que é a série falando sobre a pessoa jurídica. Assim, sobre os não identificados, né? E também sobre essa parte que é dos prestadores de serviço. Né? Então, aqui a gente vai falar de cada um deles, porque nesse bloco teve muitas mudanças. Então, é um bloco que acaba entrando muitos aspectos que modificam muito essa questão do nosso trabalho e das informações que vão ali na RINF. Eu acredito que é melhor, então, a gente começar falando sobre cada um deles, né? Tá bom, pode ficar à vontade. Então, dentro da questão aqui dessa família, né, da série 4000, começamos pelo 4010. O 4010, ele trata especificamente sobre a pessoa física, né? Então, eles são todos pagamentos ou créditos em que o beneficiário é a pessoa física. Só que aqui tem que ter uma diferença muito importante, porque assim, tudo que é relacionado à pessoa física, mas é trabalhista, ele tem que constar no e-social. O que não tem cunho trabalhista, eu estou pagando para a pessoa física e não tem nada a ver com a parte trabalhista, aí sim eu vou informar na RINF. Então tem essa grande diferença. Tá. Que é que o Dan comentou anteriormente. Tá. E aí um ponto também que pode causar um pouco de estranheza é quando a gente fala de RPA, dos profissionais autônomos. Em tese, eu estou fazendo um pagamento para uma pessoa física, por exemplo, um autônomo que foi fazer um serviço de manutenção, algo na minha empresa. Só que, em tese, eu estou pagando para uma pessoa física. Só que esse tipo de pagamento para autônomo, a Receita entende como equiparado a um funcionário. Então, toda a parte de autônomo, eu tenho que formar dentro do e-social. Então, esse daí vai lá para dentro do e-social, vai constar dentro do DCTF Web, então ele não vai para a RINF. Né? Então, e esse autônomo tem que emitir uma nota de serviço ou não? Ele vai emitir um documento que geralmente é chamado de RPA. Esse é o RPA aqui. Entendi. Tem autônomo que tem autorização para emitir nota. Isso. Né? Que é transformar esse recibo em nota. E tem autônomo que não, que emite esse recibo no papel de pão. E aí, nessa informação, a empresa, né, os escritórios, colocam como se ele entrasse na folha, né, como se fosse um funcionário, vai a informação para o social, e daí tem o recolhimento da retenção do INSS sobre esse serviço. Então nem vale a pena. Dependendo vale, da situação. porque se for um serviço pontual, né, ok. Mas se era um autônomo de manutenção, é mais nesses detalhes. Por quê? Então, se pensar assim, eu contratei um jardineiro para prestar um serviço. Ele não tem uma empresa, ele não é meu funcionário. Eu coloco ele na condição de autônomo para colocá-lo na minha folha. Mas até agora, se eu não colocar, o que acontece? Aí tem um outro evento, que depois o Jefferson vai explicar, que é um evento para beneficiários não identificados, que é o quê? Quando eu tenho uma pessoa que está realizando uma prestação de serviço, eu não tenho ela na folha, eu não tenho uma nota que documente aquela operação, eu teria que informar um evento de beneficiário não identificado. Beneficiário não identificado tem uma tributação. Uma tributação de 35%. Isso.
É algo bem mais pesado. Aí, Ai, que chatice. Isso, então Mas parou essa aqueles pessoa- pagamentos por fora lá pra pessoa física. Já Tem não gente que deveria não tem nem existir. conta em banco, vai. Não tem conta em banco. Não pode. Tudo tem que... tudo... Aí a gente vai... Então, tem que forçar o autônomo fazer uma notinha, fazer o RPA para pagar um pouquinho menos do que se ele tiver que receber livre de qualquer Mas emissão de documento. depende. Por quê? Porque a gente Aí, tem que avaliar Danilo, você tá me deixando confuso. o regime tributário da empresa. Porque se é uma empresa do Simples Nacional, ok incluir esse autônomo na folha e a retenção lá que vai ser aplicada vai ser de responsabilidade do autônomo. Porém, se eu sou uma empresa do regime normal, eu trago esse autônomo aqui para minha folha, eu tenho o impacto do meu INSS, da parte empresa, eu tenho as retenções que são aplicadas a ele. Então, tenho que avaliar o custo e o benefício. Se não é o mais correto contratar alguém que vai realizar aquele serviço esporádico por meio de uma empresa. Então, senão a responsabilidade fica para a empresa. Então, depende do regime tributário de quem está contratando. Para avaliar o impacto. Se for do simples, é mais simples. Se for presumido e real, é um pouquinho mais complexo. Porque você tem retenções, mas a retenção você vai descontar na hora de pagar para esse autônomo. Então, esse autônomo teria que ter um recebimento menor. Né? Você está antecipando uma parte dele. Sim. Nossa senhora. Era assim antes? Não, né? Era mais fácil. Era? Gente, eu não sei de nada disso. Não, sim, é porque a REINF ela tem esse papel mesmo de trazer, na questão de diminuir essa informalidade. Entendi. Então, por meio desse evento... É bom para as pessoas que trabalham como autônomo também, né? Sim, é uma garantia. Acaba trazendo essa garantia também. E daí, então, dentro desse, o 4.010, então, são todos pagamentos para a pessoa física. Então, que tipos de pagamento, geralmente, nós vamos ter ali? O mais comum para as empresas é o pagamento de aluguel. Por exemplo, eu sou um empresário, eu preciso alugar um galpão, e esse galpão, o dono é uma pessoa física. No momento que eu tenho... Nossa, é verdade, né? Então, no momento que eu tenho essa relação entre a empresa e a pessoa física, a Receita, ela determina que tem que ter uma retenção de IR. Quando passa do mínimo da tabela, né, então, por exemplo, está acima de 2.000, que eu não me recordo agora o valor exato, correto. Tudo bem. Mas então, por exemplo, acima ali de 2.000, da base do que é isento para o imposto de renda, então já passa a ter a retenção desse IR. A partir desse momento, então, temos que informar dentro da REINF essa relação. Então, por exemplo, antes nós somente emitíamos a guia. Então, por exemplo, calculávamos o valor ali que tem da retenção, o proprietário abatia do valor do aluguel, por exemplo, vou aqui tratar de números hipotéticos. Então, digamos que 5.000 e a retenção do IR foi de R$200, por exemplo. Então, ele pagava 4.800 para o dono do imóvel e os 200 ele recolhia como imposto. Então, a guia que vence todo dia 20, né, que é o DARF 3208. Né? Então, algumas empresas acabam tendo que recolher. Então, essa informação que antes era só por meio desse DARF, e lá no final do ano ela ia na DIRF, porque a empresa depois tem que fazer o informe, e a pessoa física, o dono desse imóvel, iria colocar essas informações lá no seu IRPF, e aí sim ter o cruzamento dessa informação, agora passa a ser mensal. Então, do mesmo jeito que a pessoa física, que o correto também é que a pessoa física faça isso, que ela coloque no seu carnê-leão, de que ela tem ali esses rendimentos de aluguel, também a empresa agora, dentro da REINF, ela vai precisar informar que paga aluguel para esse CPF e essa quantidade teve essa retenção. Então, essa mesma informação que só ia no DARF e depois ia na DIRF no final do ano, todo mês, agora veio todo mês. Essa obrigação, ela passou agora dessa competência de setembro. Então, tudo que ocorreu em setembro, nós estamos informando agora até 15. No caso, seria até 15 de outubro, mas a Receita escolheu o primeiro mês em que 15 de outubro cai num domingo. Então, precisa se antecipar. Ai, que bonitinho. E daí, então, temos que entregar na sexta-feira, dia 13. Apesar que eu vi essa semana, que eu ainda não confirmei essa informação. Parece que quando cair, ele não vai antecipar. Pelo jeito, ele vai prorrogar. Prorroga um dia. Entendeu? Vai prorrogar um dia. Normalmente, boleto é assim, né? Você vai pagar... Mas como é uma declaração que não tinha... Sempre a intenção era antecipar. Pelo jeito, acho que saiu uma nota. Depois a gente pode confirmar. É muito válido, porque... nessa é feriado, né, gente? Pelo amor. Também temos Então, toda essa informação ela acaba sendo ali de forma... Vai ser mensal agora. Então, esse é um dos principais casos que vamos ser de pagamento para pessoa física. Esse é porque ele ocorre retenção. A REINF, o foco dela é sempre para a retenção. Só tem um único tipo de pagamento que não tem retenção, que hoje na nossa legislação ele não tem nenhuma retenção, que é a parte dos dividendos. Então,
quando os sócios da empresa fazem retiradas de lucro, antecipações de lucro, hoje ele não é tributado. Só que esse lucro que os sócios retiraram, ele vai ser a única informação que não é tributável, mas tem que ser informada na REINF também. Na DIRF, até então, né, eu vou sempre fazer uma comparação com a DIRF para ficar mais claro até mesmo o que mudou, né? Os empresários, né, e também nos escritórios, porque assim, no final do ano, então, por exemplo, temos ali o dado do sócio, ele pode ter retirado pro labore ou não, e se, por exemplo, dessa empresa deu lucro e ele fez a distribuição de lucro, nós tínhamos que colocar ali na DIRF que ele teve de rendimento isento, por exemplo, R$100 mil. Teve de rendimento isento 100 mil, aí ele depois ia lá no seu IRPF e declarava que recebeu daquele CNPJ os 100 mil reais. Agora, por exemplo, só que esse 100 mil ele não retirou num único mês. Por exemplo, pode ter tirado 10 mil todo mês, pode ter retirado tipo um mês 5, outro mês 15, ou um mês não ter retirado nada. E na DIRF nós tínhamos que só colocar o valor cheio do ano. Já na RINF, vamos ter que colocar o valor mês a mês. Então, por Independente se tirou, ou se foi mais, foi menos. Isso. Então, por exemplo, digamos que o sócio ele retirou de dividendos ali, que é só dividendos, tá? Para não fazer uma confusão com o que é Prolabore, que daí Prolabore tá dentro da folha, e o que foi de questões de reembolso. Por exemplo, o sócio comprou algo que é para a empresa está reembolsando, aí são situações diferentes. Agora vamos falar simplesmente só da remuneração da empresa, que é essa parte do lucro, que é a remuneração sobre o capital. Então, ele teve essa distribuição ali, digamos que ele retirou no mês 10 mil reais. Então, se ele tirou, que o setembro é o primeiro mês, então, se ele retirou em setembro 10 mil, precisamos informar na RINF que ele retirou 10 mil. E aí temos na RINF um código específico que ele simplesmente vai indicar que é uma retirada de dividendos e que não tem tributação. E é um ponto que os escritórios têm que tomar muito cuidado, os profissionais, nesse momento de informar os códigos dentro da RINF. Como o Danilo comentou, antes só tínhamos aqueles 1000 códigos maravilhosos. 1000 códigos. Então, temos uma relação, né, no manual da RINF, tem da questão do anexo, que tem uma relação de todos os códigos que são aceitos dentro da RINF, como o DARF e o tipo de atividade. Então, que temos que muito se atentar, e também os sistemas eles ajudam muito nesse momento, para verificar se o código que eu estou colocando ele vai indicar retenção, ou somente informação. Por exemplo, esse código de distribuição, ele é só informativo. Meu Deus, eu vou ter que assistir isso aqui tudo de novo depois, que eu já tô esquecendo tudo. Não, ele causa... dá bastante... Nossa Senhora. É porque é uma mudança, assim, para se acostumar com esses códigos, entender, realmente, para quem não... Não, e saber como agir. Também, igual, quando a gente fala de empresas, aquelas empresas menores, ela tem no no contrato social que a contabilidade vai ser finalizada no ano seguinte, até o mês de março, mês de abril. Naturalmente no mês de maio que ocorre, que estão listados nos contratos sociais. Então, o empresário fala, eu vou deixar para entregar a contabilidade, os extratos, tudo. Então vou lá vou em deixar dezembro, para ver, Jefferson. vou mandar em janeiro para ele me dar tempo de fazer isso na DIRF, que é em fevereiro, para eu fazer meu imposto de renda depois, pegar meu informe. A gente tem pouco cliente, então dá para fazer isso com todos. Agora não, agora ele tem que ter a contabilidade mensal para identificar qual foi a retirada, para identificar se deu subsídio, para avaliar se a empresa também não está em situação de inadimplência com fisco, para verificar se aquele valor pode ser tratado como uma retirada. Sim. Então tem todos os aspectos. aspectos. Vai olhar, caramba. Sim, porque para que a empresa possa distribuir o lucro, primeiro ela tem que ter lucro, né? Lucro contábil, ou se tratar para as empresas do Simples Nacional e Presumido, que a Receita aceita um cálculo de presunção, que é baseado no faturamento. Só que o ideal é que ela tenha essa disponibilidade para ter lucro, né? E também que ela esteja regular perante os órgãos federais. Então, ela não pode, por exemplo, por mais que a empresa dê lucro, então, digamos, a empresa tem lá deu um lucro de 100 mil que pode distribuir para os sócios, ou até mais, 1 milhão, enfim. E ela deve impostos federais. Ela está lá não tem CND. Ela não pode fazer nenhuma. Eu vou tirar 1 milhãozinho. Como que você vai tirar lucro de uma empresa que deve os impostos federais? Deve os impostos, entendeu? Então, não pode. Sim, esse é um impeditivo. Né? Aí imagina, você está fazendo ali, o cliente está informando, retirei 10 mil. Ele está com pendência, e quando vai fechar a contabilidade não tinha esse lucro de 10 mil, ou seja, você teria o quê? Que voltar retificando todos esses eventos. Sim. E a retificação de dados incorretos, há previsão de multa. Então, correto. De multa e retrabalho para nós também, né? Sim. Porque E além de trazer um olhar da Receita, como que você estava no momento, você me disse que tem lucro e depois você não tem mais. Então traz também essa questão. Tudo isso é cruzado. Nossa, Sim. legal, né? Sim. Então são esses principais pontos que nós temos ali dentro do 4010, que é basicamente nesse ponto de tratar de tudo que é o beneficiário, pessoa física, né?
Depois disso, então, saindo da pessoa física, nós passamos para o R4020, que ele trata especificamente do beneficiário pessoa jurídica. Aqui nós vamos falar, né, então, dessas relações entre as empresas. Na REINF, sempre, na maioria dos casos, quem deve informar é o tomador do serviço. Aí aqui nós vamos ter só uma informação que o prestador, ele informa, mas aí eu já entro nesse detalhe um pouquinho depois. Então, todos os pagamentos à pessoa jurídica, né? Então, eles são enviadas essas informações dessas retenções, tanto da parte do IR como da contribuição social. Então, é o antigo CSRF e a parte do IR, que geralmente é o 1708, 8045. Eu acho que eu nem quero mais entender as siglas. Eu já tô assim, Não, sim. Tá bom. Depois eu olho no Google quando eu assistir o vídeo de novo. É o famoso DARF que nós escolhemos o PIS, COFINS e a contribuição social. Entendi. É que ele tem uma nomenclatura que... Vamos lá, você prestou um serviço de assessoria, consultoria. Olha, você prestou um serviço de R$1.000. A Receita Federal exige que quem contratou o seu serviço aplique uma retenção para antecipar uma parte do seu imposto. Então tem que sempre ser a pessoa que está contratando. Só que a outra pessoa também tem que começar a enviar. Aqui e lá. Que é, tipo... Então, peraí. A Juscom, eu sou cliente. A minha empresa é cliente da Juscom. Então, eu contratei a Juscom. Eu tenho que pôr que eu contratei a Juscom para fazer a dedução ali na... Isso. Aí você vai fazer o quê? Na hora e aí a Juscom avisa que eu fiz a dedução. Vai emitir uma nota para você, uma nota de R$1.000. Ela tem que aplicar... Põe $1 milhão, vamos pensar. Ela tem que aplicar uma retenção de 4,65%. Então, essa retenção de 4,65%, ela vai te pagar um valor menor. Então, não é mais $1 milhão, ela vai antecipar uma parte. Por que ela está antecipando? Porque tem uma norma que trata da retenção na fonte, ou seja, eu estou antecipando. Por que a Receita faz isso? Para que a outra parte recolha o imposto. Para ter caixa, né? Delicadamente, forçadamente. Isso, você está antecipando uma parte. Por quê? Você também não pode, você como contribuinte, se apropriar do dinheiro de outra empresa. Porque há um crime por trás disso daí, se você se apropriar. Sério? E é um dos poucos crimes, infelizmente, que no Brasil há punição. Então, pensão alimentícia também. Pensão alimentícia. Então, é uma antecipação que você está fazendo. E agora... a pessoa não sabe? Ela vai presa e nem está sabendo o que está fazendo errado. Não, mas a pessoa tem como saber, porque quem está emitindo vai destacar a retenção. E quem contratou também é obrigado para analisar o documento. Então, o profissional contábil tem que analisar se tem retenção ou não. E mesmo porque quem está emitindo tem que dar o desconto também no boleto. Entendi. Então, você está antecipando uma parte. Nossa. Então, é descontado, né? Então, essa retenção, até mesmo na nota, vem descrito o valor líquido a pagar. Então, tem essa questão do desconto e depois a empresa vai fazer o recolhimento dessas retenções. Entendi. E aí tem que informar na REINF que teve essa retenção. Entendeu? Gente do céu. Para que seja informação de subsídio, para ir para a DCTF-Web, para emitir a guia e para ter as informações lá nos órgãos, para ter acesso. E se a gente quiser, se eu como cliente, se eu quiser ver como que tá tudo isso, tem algum lugar que eu posso acessar ou vocês mandam para o cliente para ver um relatório? Então, tem um relatório de retenção que é compartilhado com o cliente. Que legal. Aí dá para ele ver tudo que foi declarado, dá para ele ver. Como ficou. Por quê? Porque na hora dele emitir a guia, ele tem que ter o subsídio, uma memória de cálculo, que é o relatório de retenção. Entendi. Entendeu? Para ele falar, olha... legal também, né? Sim. Mas o nível de organização, imagina, a gente está falando de mais de 5.000 prefeituras. Nem todas estão no único ambiente. Cada prefeitura tem seu site, seu sistema. Isso. Então, o nível de organização interna para pegar essas notas e mandar mensalmente, para não perder. Imagine se você tem lá um prestador de serviço numa região que emite a nota, só que não mandou a nota para você. Aí você não aplica a retenção. Depois ele te manda, tem que abrir, reprocessar, calcular com encargos, sujeito a multa. Então, tem que melhorar o nível de organização. Quantas prefeituras? Mais de 5.000. Só no estado? Não, tô falando isso a nível Brasil. Nível Brasil. No estado... Não tô sabendo de geografia, eu acho. Eu lembro quando a minha empresa, não vou falar o nome para não ficar parecendo merchan, a gente estava em São Paulo e aí mudou para São Caetano. Ai, meu Deus do céu. A prefeitura de São Caetano deu tanto trabalho, aí do nada, sei lá, demorou uns
3, 4 meses, chegou uma multa de 7 mil reais para eu pagar porque o local não era adequado, não sei o que, e a minha empresa é inativa. Aí vai eu lá na prefeitura falar, não sei o que, aí eles, na hora deu baixa. Se eu não tivesse ido, eu tinha que ter pago um boleto de 7 mil reais por uma empresa que eu nem uso, e porque eles olharam lá e falaram, não, aqui não vai funcionar nada. Foi mais ou menos isso que eu entendi. Muito bem. Então esse é Você vai comentar sobre mais algum Isso, evento que a gente... 4 mil? que é o Tem mais último, um. que é o... Que ele é um pouco mais... Vai ser o mais polêmico, imagina. Que é a questão Polêmica! esse Muito acaba bem. sendo polêmico, que é o 4040. O que é esse 4040? Ele trata justamente de pagamentos em que eu fiz tanto para pessoa física ou para pessoa jurídica, só que eu não tenho uma identificação. O que seria essa não identificação? Por exemplo, não quer dizer que eu não sei para quem eu paguei. E sim quer dizer que, por exemplo, eu não tenho uma nota, não tenho uma comprovação. Aquele famoso por fora. Eu ia falar por fora, né? Esse famoso por fora. Então, aqui, a Receita ela pede que seja informado todos esses dados. Só que no momento que a empresa faz essa informação, até então ele é informativo, mas ele passa até essa questão de uma retenção ali. Por exemplo, se eu fiz o serviço por fora, um serviço por fora, não tenho nota, fiz um pagamento para pessoa física por fora também, não tenho nada, nenhum lastro ali que comprove de forma fiscal. E se for doação? Aí, mas doação também tem... Tem? Ai, gente, pelo amor de Deus. Sim, é que ela precisa ser declarada também, a doação. Então, por exemplo, se eu fiz alguma coisa que sai fora, é ilegal, totalmente informal. Tudo que é informal precisa ser colocado aqui. Então, o que acontece? Digamos que ali eu fui passando no mês, fiz esse pagamento, se identifico, eu vou colocar ali que eu tive 5 mil. Que eu paguei 5 mil reais para um CNPJ, por exemplo. Então, vou ter ali o pagamento de 5 mil. Desse pagamento de 5 mil, o que a Receita entende? Por meio da... Só vou pegar aqui a lei, porque é uma lei um pouquinho antiga. Ela é um pouquinho antiga, ela já tem um tempinho, mas ela trata justamente disso. Que é conforme o artigo 61, né, da Lei 8.981 de 95, então ela é bem antiga, ela coloca que fica sujeito na incidência do imposto de renda exclusivamente na fonte, a alíquota de 35%, todo pagamento efetuado pelas pessoas jurídicas a beneficiário não identificado, ressalvo o disposto em normas especiais. Então, tudo que veio depois, em norma especial, questão de doação, algo que aceite fugir à regra, como, por exemplo, na questão de advogados, que em muitos casos, tem casos que eles não têm certa obrigação para emissão de nota, né? Então, fica a questão de recibo. Então, fora esses casos, nós temos essa parte que tem essa cobrança. Então, por exemplo, digamos que eu fiz o pagamento para alguém de 5 mil reais e não está ali. O que a Receita vai fazer dentro do sistema? Ela entende que esses 5 mil, ele equivale a 65% da base do imposto. Então, meio que a gente tem que fazer uma regrinha de 3. Vamos pensar assim. Porque os 5 mil... Eu sou de humanas, então você desenha pra mim. Não, mas e contabilidade não é... E contabilidade é humanas. Contabilidade é humanas, gente. Então, eu fiquei sabendo disso esses dias, eu fiquei chocada. Sim. Mas tem muita matemática, não tem no curso? Tem muita matemática. Mas por que é humanas? É porque ela é uma ciência social aplicada. Então, o que acontece? Ela é uma ciência que se aplica totalmente na sociedade. Então, a contabilidade, ela foi evoluindo conforme a sociedade evoluía. Então, ela atende a necessidade que a gente precisa ali. Tá vendo, aí, por isso que fica dessa forma. Então, muito bem, utilizamos Sr. Jefferson. Orgulho. Orgulho. A gente utiliza muito da matemática porque hoje o foco é o patrimônio. Então, o patrimônio ele é quantificado em dinheiro. Então, por isso que a gente utiliza muito dessa questão da matemática. Se a contabilidade, o foco da sociedade fosse controlar outras coisas, podia ser que nem matemática tivesse. Entendi. Mas é questão de como é o tratamento para... Então, eu descobri esses dias. Sim. Que eu sempre falava isso. Eu trabalho em escritório contábil, mas eu sou de humanas. Agora eu não posso falar mais. Não, é de humanas também. É de humanas, mas mexe com o número. Mas assim, a gente não precisa ter na cabeça. Sempre ter calculadora ali do lado e o sistema também. Na cabeça, né? Vai dar. Mas então, vamos imaginar nessa regra de 3. Então, tem ali os 5 mil. Ele vale a 65%, né? Então, quanto que seria o meu 100%? Que vai ser a minha base do imposto. Então, por exemplo, para esse exemplo de 5 mil, aí, usando a colinha aqui, né? A base do meu imposto seria, então, o valor cheio ali seria 7.692. Então, esse é o meu valor cheio. O que o sistema ele vai fazer? O 35%, que é o imposto que tem que reter, não vai calcular em cima de 5 mil. Vai calcular em cima desses 7.600. Então, você não ganha nada. Então, basicamente, a empresa, por exemplo, nesse exemplo, a empresa teria que pagar 2.692 de imposto.
a mais. Sobre um documento que não tem um beneficiário Que é identificado. obscuro. Isso, sobre algo que é obscuro. Gente. Então, e além disso, traz uma preocupação, porque assim, é claro para... Então ninguém pode fazer nada errado. Porque Eu já não poderia, desde 95. desde 95. Mas a gente sabe que tem pessoas que acabam fazendo, né? Sim. A gente vê, às vezes. A gente é bem criativo, né? Então, Brasileiro é uma beleza. sim. Então, nessa parte, traz essa questão para diminuir essa informalidade, né? Entendi. Só que tem essa parte dessa retenção. Então, por exemplo, com isso, além de trazer uma carga tributária maior, porque você vai ter na sua guia, vai aumentar esse valor, tem a questão também de trazer para o fisco. Até então a gente não sabe como é que vai ficar essa fiscalização, mas provavelmente, como hoje está cada vez mais informatizado, as informações, por exemplo, a malha fiscal. É tudo online. Nem dinheiro a Sim. gente vê mais, né? É muito difícil de querer burlar. É um sistema quase que único. Sim, por exemplo, até mesmo no IRPF, conforme cada ano foi passando, você foi percebendo que cair na malha fiscal era muito mais frequente. Né? E rápido, por exemplo. Antes era uma informação que demorava muito tempo para você cair na malha, agora tá muito mais fácil. Eu entreguei a dívida, coloquei um Só negócio não diferente. agilizou a restituição. A restituição continua... Todo mês eu fico... Sim, fica ali no mesmo tempo. Então, traz essa diferença, né? Acaba trazendo ali. E fora que também, como a gente não sabe como fica essa fiscalização, por exemplo, vamos imaginar que é uma empresa que aparece com um monte de lançamentos nesse bloco. O que a Receita provavelmente vai fazer? Né? Então, vendo isso, chama uma atenção da Receita. Pode ser que aumente a questão de fiscalização, né? Esses processos, para justamente entender por que você está pagando muito para não beneficiário. Entendi. E vai pegar das duas pontas, porque nessa informação, por mais que eu fale que é um documento que eu não sei, eu preciso colocar o CPF ou o CNPJ. E hoje então, a outra tudo ponta também tá transferência, né? identificada. Acaba vinculando a conta de outra pessoa. Sim, né? sempre vai ter uma forma Nossa, eu de tô conseguir lembrando de saber um ali. cliente que a gente teve há uns 2 anos atrás, que eles saíram por conta desse... por fora. E a Juscom é muito incisiva nesse sentido, né? A gente procura fazer tudo correto, até para não ter problema com o escritório e não deixar de atender ninguém, enfim. E aí eles saíram. Acho que eu vou ligar para eles. Agora não tem mais como, vamos voltar. Né? Muito bom, Fica assim. Jeff. Então, essas são... Muito obrigada. Foi muita coisa, né? Muitos blocos, mas essas Esse são as aí dá mudanças pra que veio. fazer uns 15 vídeos pro TikTok. Não, dá. Né? Dá pra fazer bastante. Porque é algo que muda muito a nossa rotina. Então, justamente por isso que é a questão desse bom a hábito gente das empresas, né? dividir. Conseguir, de fato, entrar nesse ritmo também para os escritórios, traz essa dificuldade e desafio também. É uma ótima oportunidade de conseguirmos ficar mais próximos do cliente. De Sim. fato, de De melhorar formar essa uma questão de parceria mesmo, né? Uma Isso. equipe de trabalho. Sim. Não só um prestador de serviço. Isso, não só um prestador. Porque o contador, o escritório de contabilidade, tem que ser visto realmente como parceiro da empresa. Parceiro. E não só como um prestador. Porque é algo que totalmente necessário. E faz diferença, e faz diferença na mesmo. empresa, né? Sim. Quando faz tudo certinho, entrega certinho, porque você o tem um Sim. diagnóstico mensal agora. Porque o contador, a empresa deveria ter a área fiscal, contábil e trabalhista internamente. Ela que só ela opta por terceiriza, terceirizar. né? Então é um braço da empresa. Da né? empresa. E o que é importante, tem muitos eventos que a gente não falou. Sim. Porque A gente podia soltar depois uma matéria falando de todos, o que vocês acham? É Vocês porque me passarem? ninguém vai conseguir É falar zilhão de de todos. coisas. É. Ah, De entendi. todos. Então, a gente pode até Tem mandar a muitos. tabela, depois deixar ela É, pública, a né? tabelinha, a gente põe Isso. no blog. Sim. Mas o que é importante, gente, tem eventos aduaneiros, tem eventos lá com câmbio, Sim. que são eventos que são diários. Não é que tem que esperar um mês, tem que ser no dia, ocorreu, tem que colocar. Nossa. Então, Que é quem faz importação, exportação. mas aí essas quem vai coisas? fazer a REINF é o contador, quem faz lá o câmbio lá de serviço É o despachante. é a empresa lá de câmbio. Só que você tem que mandar pro contador, porque tem retenções que vencem no dia. Então, qualquer dúvida que você tiver, esse evento tem que mandar ou não, tem documentação, procura o profissional contábil. Porque tem muito detalhe. Não, vão querer eventos levar vocês embora para as empresas. Fica Sendial, aqui, do meu lado. tudo que Sendial, eu mensal, diário, então todo tipo de agrupamento tem dos eventos. Então, Entendi. dúvida que tiver da documentação, avalia com o profissional contábil todas as operações que são realizadas. Aproveita para organizar a casa, porque Sim. a Receita Federal está aí, o leão No está aí cangote. no cangote atrás de todo mundo, Sim. e para diminuir o nível de informalidade que tem no Brasil. Muito bem. Tô chocada. Eu não imaginei que ia ser tão assim. Mas a gente Esse se assunto. assusta, é muito detalhe, muita informação, mas sempre tem uma informação, um detalhe, assim, uma nova Sim. obrigação que parece que assusta,
Mas com Mas o tempo a bom, gente se no adapta, fundo, né? Então acaba se adaptando, porque querendo ou não, muitas coisas que estão aqui já informávamos por outros caminhos. Então, Sim. ou era pela DIRF, ou pela Acaba própria mudando DCTF. só o tipo de Sim, aonde que vai ser de informado, vai ser, né, esse modelo. Então, nesse primeiro momento, claro, traz toda essa questão de que é muita coisa, deixar unificado com o cliente, principalmente nesses casos em que o imposto ele não é mensal, né? Então, como o Danilo comentou, parte diária, decendial ou semanal. Então, ele traz essa questão de preocupação e, além disso, também o cuidado que os profissionais têm que ter ao lançar essa informação. Porque, em muitos casos, o imposto ele já foi recolhido, eu tenho que tomar cuidado, por exemplo, quando eu vou lançar o do câmbio, no dia que teve o câmbio ali, já tem uma retenção, o imposto já foi pago. Só que no momento que eu for informar na RINF, que ela vai até o dia 15, vai ter essa informação, só que eu tenho que tomar cuidado com o código. Porque se eu coloco um código que indica que é pagamento, eu vou pagar esse imposto de novo. Então tem que ter outro cuidado também, que além disso, além do cliente prestar essa informação, os profissionais contábeis também de como lançá-la na RINF de forma correta, para não trazer esse prejuízo, esse ônus também para o cliente. Entendi. Você entendeu? Você vai ficar responsável por fazer a entrega das Parabéns. Só se vocês quiserem pagar um monte de coisa errada. Me põe lá pra você ver o que sai, Danilo. Eu vou ter que assistir esse vídeo aqui umas 3 vezes pra eu poder explicar. Vou acabar o nosso episódio. Eu acho que a gente falou bastante. Conseguimos desmembrar muito o assunto, né? Sim. Eu espero que tenha sido informações úteis para todos. Vou deixar aberto o canal, se tiverem dúvidas, né? Podem procurar a gente, nem que a gente... se a gente não conseguir ajudar de bate-pronto, a gente tem uma consultoria para a empresa, estamos aí para isso. E não se esqueçam de seguir as nossas mídias. TikTok, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, Twitter, LinkedIn. O LinkedIn a gente está bem ativo ultimamente. E é isso, pessoal. Muito obrigada, meninos. Até a próxima!